Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Abraço, pessoal, e vamos São Paulo. Vamos São Paulo. Até mais. Opa, pessoal, mais um vídeo aqui dos professores São Paulinos comentam. Hoje eu vou falar aí de um assunto diferente, né? Que é o tal do FDIC, certo? FDIC, né? Que o São Paulo fez aí, né? E tá em voga aí nas nossas notícias, tudo mais, né? Como que funcionam, como que isso acontece, aí as pessoas falam algumas besteiras, tudo mais. Então, vou tentar explicar aqui de uma maneira bem fácil, de uma maneira mais tranquila de entender, para a gente, né, para você aí não ficar falando besteira, não entendendo errado também algumas informações. O que é o FDIC? Ele é chamado de Fundo de Investimento de Direitos Creditórios, né? Como que funciona? É uma instituição, que no caso aí para o São Paulo é a Galápagos, né? Ela abre um fundo, né? E vende cotas. Então, os investidores aí de grande porte, aí você vai fazer, mas como, por que que uma pessoa normal não vai comprar? Porque é um fundo aí de 200 e tantos milhões de reais. Então, é diferente de alguns investimentos que a gente tem aí, que a gente pode ter no nosso banco, né? CDB, né? Carta de crédito, títulos imobiliários, né, tesouro direto, vários investimentos. Então, é aberta essas cotas, né, e um valor é estipulado para ser o valor do fundo, que é do São Paulo, acho que é em torno aí de 240 milhões. Então, os investidores colocam lá dinheiro e tudo mais, e uma porcentagem o São Paulo coloca, certo? Por quê? Para dar como se fosse uma segurança, para dizer assim, ó, eu também estou colocando minha pele em risco aqui nesse investimento. E quais são as garantias que o São Paulo dá? São Paulo dá as fontes, né, como garantia as fontes de dinheiro que ele vai ter. Então, direitos futuros de televisão, vendas de jogadores, dinheiro de premiações, de competições. Então, essas são as garantias que o São Paulo dá. Mas, em troca disso, o fundo ele restringe, né, gastos. Então, São Paulo não pode ficar gastando, fazendo o que quiser com o dinheiro. Então, por exemplo, São Paulo tem lá uma estrutura de folha de pagamento, pode gastar, né, 350 milhões de reais com futebol em 2025. Não pode fazer empréstimo, tudo tem que ser pago pelos próprios fundos do São Paulo, certo? Esse investimento lá, então, esse FDIC, ele gera um certo rendimento, né, fixo lá, já predeterminado para quem compra essas cotas, né, grandes empresários, empresas, né, tudo mais. E aí, ele fornece, entre aspas, esse dinheiro ao São Paulo. Né? Então, muita gente, qual que foi a polêmica da semana? O FDIC já levantou boa parte do dinheiro e só recebeu. É assim, um percentual o São Paulo recebe a cada margem aí que é alcançada. E aí, o São Paulo tem um monte de dívida, né? Diversas dívidas bancárias e tudo mais. E aí muita gente contestou, mas o São Paulo recebeu um tal valor, e por que que a dívida só diminuiu menos, um valor menor do que ele recebeu? Né? Então, a primeira coisa que as pessoas têm que entender esse dinheiro não vai aparecer para o São Paulo ficar contratando jogador. Né? Que essa semana aí falaram do Thiago Mendes e tudo mais. Eu falei, por que não usa o dinheiro do FDIC e tudo mais lá para contratar o Thiago Mendes? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o que acontece? O São Paulo tem uma dívida alta, muito alta. E tem dívidas que são mais urgentes, né? Que são as chamadas dívidas de curto prazo. E essas dívidas têm juros. Então, o que que acontece? Então, por exemplo, o São Paulo fez um empréstimo lá, eu estava vendo uma lista aí, tem um empréstimo lá, vamos supor, de 30 milhões de reais, tá? Vai correr juros. Então, ele pegou esse empréstimo há 2 anos atrás, está vencendo agora esse ano. Então, os juros, São Paulo não vai pagar mais 30 milhões.
São Paulo vai pagar, por exemplo, 40 milhões. O que que o São Paulo pode fazer para tentar a situação? O São Paulo não tem esses 40 milhões para pagar. Ele vai pegar esse dinheiro do FDIC, uma parte dele, para pagar os juros. Ou seja, senão ele não vai amortizar a dívida, ele vai diminuir o problema. Então ele vai pagando os juros. Pagando esses juros, o que que ele pode fazer? Ele pode renegociar essa dívida de 30 milhões com o banco. Então vai dizer, me dá mais 2 anos para eu pagar essa dívida parcelada. Isso gera uma segurança pela instituição que prestou dinheiro, né? Dá uma credibilidade ao São Paulo, tá pagando, tá renegociando. Então, quando eu falo assim, usou lá o dinheiro do FDIC para pagar e não foi todo o dinheiro. Porque muito dinheiro, pessoal, ele se esfarela. Ele some, é que nem fumaça. Por quê? Ele está pagando os juros. E os juros, você não está pagando a dívida. É igual quando você financia lá, né? Lógico, nós, pessoas físicas, pessoas normais, a gente financia lá para comprar um carro, para comprar um imóvel, né? Você vê lá no boleto que vem mais, né? Quando você parcela lá, vai dar muito mais do que o valor que você colocou. São juros, certo? E aí, o que que você faz quando você tem um dinheiro sobrando? Você amortiza. Amortizar, então você vai pagar menos juros, porque você não vai rolar a dívida até o final. Então, é mais ou menos isso que o São Paulo está fazendo. Só que as dívidas de São Paulo são enormes, os juros também são enormes, você está tratando com banco, né? Banco enfia a faca mesmo quando você empresta dinheiro com eles, e isso gera essa instabilidade. Então, o fundo é para pagar o problema maior, que são esses juros primeiro. Lógico, com o valor total, com a situação, o São Paulo vai conseguir pagar outras dívidas. Então, que aí corre menos juros, então vai amortizar um pouco dessas dívidas. E isso que vai acontecer ao longo desses anos. Então, o fundo capta o dinheiro dos investidores, repassa o dinheiro para o São Paulo pagar dívidas, pagar pendências, né, de curto prazo. Então, não é dinheiro para contratar jogador, não é dinheiro. Então, é isso que as pessoas às vezes não entendem, tá? Não é, por exemplo, não é para pegar esse dinheiro para pagar salário que está atrasado, não. Salário São Paulo tem que pegar dos seus próprios fundos, de suas fontes de renda aí, e dar um jeito, porque não vai poder pegar emprestado outro, não pode fazer novos empréstimos bancários, por exemplo, certo? Então, pessoal, essa que é a questão, tá? Então, é um fundo, como se fosse um fundo de investimento, como você tem aí disponível para você investir dinheiro, só que com um porte muito maior, com muito mais dinheiro e com levantamentos de dinheiro mais rápidos. E esse dinheiro é destinado para o São Paulo pagar dívidas, né, de curto prazo. E por que que não? Recebeu tanto e a dívida amortizou menos? Porque tem os juros. E esses juros, pessoal, não é você pagar a dívida. Se pagar os juros, é pagar os juros. Não é pagar a dívida real. Certo? Então, pessoal, e lógico, né? Se quer saber mais sobre, pesquisa, tem bastante informação na internet, você pode pesquisar o que é um FDIC e tudo mais, como que funciona, né? Tem toda essa situação. Para não ficar falando besteira por aí, né? Um monte de gente aí comentando, falando besteira. Então, entenda primeiro, né? Muita gente aí não sabe nem como funciona uma poupança bancária, vai querer falar de FDIC e tudo mais, só porque é coisa está envolvido com um time de futebol, né? Então, pesquise, né? Não faz mal estudar um pouco, não faz mal você ter informações para não sair falando besteira por aí, tá certo? Então, pessoal, grande abraço, até o próximo vídeo.